Hoje quero compartilhar com vocês algumas leituras na Palavra de Deus. Esse texto um pouquinho mais longo, mas eu creio que somente pela leitura da Palavra o Espírito Santo de Deus já vai te abençoar. Está registrado no livro do Evangelho segundo São João, capítulo 1, a partir do versículo 43. Diz assim o texto: No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Natanael exclamou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Guarde essa conclusão a que chegou Natanael. Virando uma página só da palavra, nós vamos agora em João capítulo 4 e versículo 42. E diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Bom, agora é necessário nós fazermos uma pausa na leitura da palavra para entendermos um pouquinho a história de Israel. Se não, vejamos, Israel viveu um tempo sendo dirigido por juízes, até o dia que o povo disse a Samuel: Não, nós não queremos mais, nós queremos ser como as nações vizinhas, todos eles têm rei, e por que nós somos dirigidos por juízes? E Samuel fala com Deus, e Deus permite que um rei seja ungido sobre o povo de Israel, e esse rei é Saul. Depois de Saul, porque esse se afastou de Deus, nós temos Davi, que foi ungido, e depois de 40 anos ele é coroado rei de Israel. Um reinado de batalhas, de muitas delas, onde Davi consegue reunir de novo toda a terra, todo o povo de Israel. E depois de Davi vem Salomão, seu filho. Depois de Salomão, Roboão, filho de Salomão. E ali houve uma cisão, porque parte das tribos não aceitaram Roboão como seu rei. 10 tribos de Israel partiram para o norte, tendo como rei Jeroboão. O reino do norte teve como capital Samaria. O reino do sul, que ficou com o rei legítimo Roboão, só com 2 tribos, Judá e Benjamim, teve como capital Jerusalém. É nesse contexto que nós vamos encontrar agora Jesus Cristo andando no nosso meio e indo de um lugar para outro. Se você percebe, quando eu fiz a primeira leitura, Jesus estava na Galiléia, Jesus já voltou e agora Jesus já quer ir para a Galiléia de novo. E os discípulos creem que ele vai escolher o melhor caminho, que era margeando o Rio Jordão, até chegar na Galiléia. Mas, para surpresa de todos, Jesus decidiu ir pelo centro, longe do rio. Mas por esse caminho, além de não ter água, não ter comida, não ter sombra, eles teriam que passar por Samaria. Mas qual o problema de Samaria? Lembra da história? O judeu, naqueles tempos que nós estamos relatando como história, eles oravam pela manhã e eles agradeciam a Deus assim. Isso não é relato bíblico não, tá?
Isso é tradição do povo de Israel. Obrigada, Deus, porque eu não nasci mulher, eu não nasci cachorro e eu não nasci samaritano. Esse era o preconceito que havia entre samaritanos e judeus e samaritanos. E Jesus decide passar por Samaria. E indo nesse caminho, os discípulos tiveram que se apartar de Jesus para ir comprar alguma coisa para comer. E Jesus entra, agora já em território samaritano, e senta-se perto de um poço. Um poço é lugar de mulher, não é lugar de homem. E Jesus senta ali, contradizendo a tudo, primeiro por estar no território samaritano, e agora sentando num lugar onde o homem não sentava-se. Lembra quando Abraão pede para o seu servo ir buscar mulher para o seu filho Isaque? Ele encontra Rebeca num poço. Poço era lugar de mulher. E além de tudo, Jesus decide conversar com essa mulher. E ela diz: como é que você, judeu, está conversando comigo? Eu sou samaritana. Você não pode falar comigo. E Jesus começa a conversar, e nesse diálogo ele fala: se você soubesse quem fala com você. E a mulher disse: olha, os profetas falam que aqui é um lugar de adoração, porque aqui Abraão esteve e aqui José deu posse dessa terra. Perdão, Jacó deu posse dessa terra para Judá. Jacó bebeu desse poço. É aqui que nós temos que adorar. Não é ali em Jerusalém. E Jesus poderia ter pego na mão dela e dito assim: eu estou me apresentando para você. Eu sou aquele Messias que vocês estão esperando. Porque no decorrer da conversa ela diz isso: nós estamos esperando o Messias. E ele poderia ter dito: oh, muito prazer, eu sou o Messias. E Jesus continua conversando com ela e naquele contexto de coisas muito diferentes, um homem num poço, conversando com uma mulher, além de tudo samaritana, Jesus fala: vai chamar seu marido. E ela disse: eu não tenho marido, eu já tive alguns, 5. E esse que eu tenho não é meu marido. E Jesus completou tudo isso que ela disse, concluiu que realmente esse 5º não era marido dela. Jesus falou para ela: não é seu marido. E ela disse: verdadeiramente, o Senhor é um profeta. E ela entra na cidade para contar as boas novas. E nesse texto todo, as pessoas veem, conhecem Jesus e chamam Jesus para ir para a sua cidade. Quando os discípulos chegam e vê Jesus conversando com uma mulher samaritana, pedindo água para ela, tendo esse diálogo com uma mulher, eles ficaram estarrecidos. Como? Como Jesus pode fazer isso? E agora está falando que vai entrar na cidade, que vai comer com o samaritano e nós vamos ter que ir junto? Nós vamos comer a comida deles, beber no copo deles, sentar no banco que eles sentam, mas eles para nós são pessoas pequenas demais, não podemos ir lá. E Jesus falou: eu vou. E Jesus foi. E foi lá que Jesus teve o reconhecimento que ele veio como Salvador do mundo. E nós hoje carregamos esses mesmos preconceitos. Nós achamos que Deus é exclusividade nossa. A gente inverte o versículo lá de 1 Pedro, onde ele diz que nós somos sacerdócio, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo. Nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, mas Deus não é exclusivo nosso. Agora é o tempo. Estamos começando a sair depois dessa pandemia. Deus vai nos abençoar. A onda que eles estão dizendo que poderá voltar, em nome de Jesus, Deus vai ter misericórdia do nosso país. Isso não vai acontecer. Como é que você vai sair para fora da sua casa? Com os mesmos preconceitos anteriores? Jesus estava falando com uma prostituta, num lugar que ele não podia estar, falando com uma mulher. Quantas pessoas à sua volta que precisam de Jesus e você continua com esse preconceito?
É tempo de repartirmos o que nós temos de mais precioso. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, as boas novas, a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição e a sua iminente volta para toda criatura. Não escolhe, por favor, não escolhe. Fale do amor de Deus e você será abençoado. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe para esse tempo novo. Amém.